Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série Estimulação Sensorial. E dessa vez começando a conversar sobre os sistemas sensoriais, onde a gente irá descrever cada um dos sistemas e como propor estratégias sensoriais que auxiliem na organização para a integração sensorial ou na melhora acerca dos desconfortos sensoriais apresentados por alguns dos transtornos que a gente tem falado ao longo dos vídeos. Começando hoje sobre o sistema vestibular. Os receptores desse sistema vestibular estão localizados no labirinto, que é um órgão da orelha interna, e são diretamente estimulados pelos movimentos que realizamos com a cabeça, que irá informar, a partir desse movimento, a real posição da cabeça em relação à gravidade e em relação ao espaço. O sistema vestibular, ele é mais conhecido, como já falamos, como labirinto, localizado no ouvido interno, que irá processar informações constantes sobre a gravidade e a movimentação que realizamos com a nossa cabeça, especialmente em relação ao nosso corpo. Ele irá contribuir dessa forma para o melhor controle do tônus postural, do equilíbrio dinâmico e estático e também do controle da movimentação reflexa dos nossos olhos. Isso irá ajudar na orientação espacial acerca do ambiente onde estamos inseridos, influenciando também o nosso nível de alerta. A estimulação do sistema vestibular, através das diversas atividades intencionais ou não intencionais que a criança realiza no seu dia a dia, a partir do balanceio rítmico ou do girar e rodar, que são muito usadas de maneira intuitiva pelas pessoas em geral. Então, o balanço, aquela proposta de vai e vem, aquele movimento onde a criança vai equilibrando o tronco em relação à cabeça e adquirindo esse controle postural, do tônus postural, faz com que o sistema vestibular seja estimulado gradativamente. Então, para a gente compreender melhor, é importante dizer que existe um mecanismo no ouvido interno que controla o nosso equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Em comum parceria com o sistema vestibular também se encontra o cerebelo, que é responsável pelo controle do movimento, da postura e do equilíbrio. Então, nesse contexto do sistema vestibular, que se encontra no ouvido interno, controlando a melhor postura para o nosso equilíbrio do corpo, e assim integrando tanto os estímulos visuais quanto os estímulos vestibulares. Então, se a gente fechar os olhos e começar a andar, a gente sente um certo desequilíbrio. Isso quer dizer que é necessário não só o perfeito funcionamento do sistema vestibular, mas também do sistema visual como forma de orientação. Então, por meio de uma série de conexões nervosas, de trocas de informações neurais, ao cabo de algum tempo girando, nesse movimento giratório, os nossos olhos começam a saltar, tornam-se nistagmáticos, começam a movimentar-se e o nosso estômago começa a se embrulhar, ficar desconfortável. Isso quer dizer que são sinais de alerta para algumas condições aí acerca de alteração nessa questão vestibular. Então, nesse momento onde isso acontece, a pessoa para de girar ou para de rodar. As crianças com autismo, por exemplo, muitas vezes têm o nistagmus reduzido. Portanto, elas necessitam em alguns momentos desse movimento giratório, de fazer uma movimentação, de girar no balanço, É como se seus corpos pedissem para girar mais. Não só para a autorregulação, mas também para a estimulação vestibular, o que funcionará como uma espécie de fator corretivo para um sistema nervoso imaturo. Então, se temos esse movimento nistagmático reduzido, é como se a pessoa com autismo inconscientemente buscasse por essa estimulação para garantir a melhor evolução desse controle do equilíbrio a partir do sistema vestibular e visual. Então, atividades como subir, descer, escorregar, girar, rodar, balançar, pular, são atividades que estimulam diretamente os centros receptores vestibulares. Se tomarmos como referência o sistema nervoso central, nós temos que, para a garantia do bom equilíbrio,
seja ele dinâmico ou estático, a gente faz uso da visão, do sentido vestibular e do sentido proprioceptivo. Então, 3 sistemas que se unem para que o nosso equilíbrio seja de fato estabelecido. Visão, vestibular e propriocepção, que é a nossa capacidade de percepção do corpo em relação ao espaço. O sistema vestibular, ele influencia no movimento da cabeça, enquanto velocidade, intensidade e duração do movimento, influencia no tônus muscular, alterando a postura e causando tensão na execução de atividades, influencia no sistema ativador reticular, causando prejuízos no estado de alerta, né, da criança e na regulação do binômio sono-vigília. Influencia também em outros sistemas sensoriais, como no sistema tátil e proprioceptivo, que é a partir dos receptores da pele, como músculos, né, e tendões e articulações, todos eles ligados a esses 2 sentidos, tátil e proprioceptivo. Também influencia na integração bilateral para o domínio de atividades que exijam coordenação tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores em ações simultâneas, como caminhar e fazer alguma coisa com a mão, né, ou como estar usando as mãos em uma atividade sentada, mas fazendo uma movimentação qualquer com os membros inferiores. Além disso, também influencia no processo de percepção visual, fortalecendo a musculatura do pescoço, né, que garante a estabilidade da cabeça, garantindo também segurança em atividades que exijam coordenação óculo-manual, como escrever, como desenhar, como olhar para o quadro e copiar no papel. Então, atividades que exigem aí um controle acerca de outras funções importantes. Então, crianças com dificuldades em responder de forma adequada à posição da cabeça em relação ao espaço e aos diversos estímulos proporcionados pelos movimentos poderão apresentar as seguintes dificuldades: desorganização espacial e dificuldades em discriminar noções de espaço, desconforto durante a locomoção, dificuldades com espaçamento de letras, como disgrafia, dificuldades com a localização espacial das letras, caligrafia confusa, que é a chamada discaligrafia, né, ou disgrafia, trocas ou inversão de letras e números, dificuldades ou demora na identificação de lateralidade, dificuldades com atividade de coordenação motora fina e ainda demonstram insegurança ao tirar os pés do chão, evitam subir e descer escadas, sentem medo excessivo frente a atividades que demandem a necessidade de movimento. Então, faz importante entender que nesse contexto do sistema vestibular, nós podemos apresentar, enquanto desmodulação sensorial, hipersensibilidade ou hipossensibilidade. A hipersensibilidade são os medos em relação a atividades com movimento, a brinquedos no parque, elevador, subir e descer escada. E aí a criança tende a fugir, enquanto que a hipossensibilidade, a criança tende a se aproximar. Então não conseguem ficar paradas, necessitam de constante movimento, podem ser mais impulsivas, né, se colocam muitas vezes em risco em função disso. E aí algumas dicas de atividades, quando se trata de hiper ou hipossensibilidade, pode ser balanço, andar de bicicleta, pular de trampolim, brincar de estátua, bicicleta ergométrica, atividades aí que trabalham com a movimentação, né, controlando o movimento e a postura, que é importante acerca desse controle para a estimulação vestibular. Então, movimento como rolar na bola de exercícios, cadeira de balanço, balançar, são elementos interessantes para a estimulação vestibular, que é um dos sistemas cada vez mais trabalhados quando a gente pensa nas propostas de estimulação sensorial para o desenvolvimento infantil e para o processo de aprendizagem. Esse foi mais um vídeo da série. Em breve traremos a seguir estratégias sensoriais a partir dos recursos vestibulares. Abraço e até breve.